saudações. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo. Nós já conversamos um pouco sobre o Evangelho de Mateus, sobre o Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Lucas, o terceiro dos Evangelhos, um dos três também Evangelhos sinóticos, que nós já falamos no vídeo anterior. Um dos Evangelhos paralelos que tem um conteúdo parecido, tratam mais ou menos os mesmos fatos. O Evangelho de Lucas foi escrito um pouco depois do Evangelho de Mateus e de Marcos, por volta do ano 80, entre o ano 80 e o ano 90. E o contexto histórico dali, ele já foi escrito em um período em que havia a divulgação de vários escritos sobre a vida de Jesus. Além do Evangelho de Mateus e do Evangelho de Marcos, havia outros escritos também, alguns com informações falsas, inventadas, enfim. Então, houve a necessidade de uma pesquisa bem apurada para estabelecer qual era, de fato, a verdadeira história de Jesus. E Lucas, então, se aplicou a isso. Esse evangelho, ele é destinado, em primeiro momento, aos cristãos de origem pagã, principalmente alguns cristãos de origem pagã com uma maior cultura na época. No evangelho, ele dirige a escrita do evangelho a uma pessoa chamada Teófilo, que não se sabe quem é esse Teófilo. Interessante que a palavra Teófilo significa amigo de Deus. Então o Evangelho de Lucas é endereçado aos amigos de Deus. Mas os estudiosos foram lá buscar quem é esse tal Teófilo. E aí chegaram à conclusão que provavelmente era um cristão de origem grega, de recursos, abastado, e que pagou pela escrita do Evangelho, que custeou a escrita do Evangelho por Lucas, a pesquisa que ele teve que fazer para poder escrever esse Evangelho. E quem é este Lucas que escreve o Evangelho para nós? Na Sagrada Escritura nós encontramos o personagem Lucas como companheiro de Paulo e de Marcos nas suas viagens missionárias. Ele está lá referido na carta a Filemão, na carta a Timóteo, na segunda carta a Timóteo. E Paulo o descreve claramente como médico muito querido na carta aos Colossenses. Uma coisa que se sabe, e que é certa pela grande maioria dos estudiosos, é que o Evangelho de Lucas foi escrito pelo mesmo autor do livro dos Atos dos Apóstolos. Isso ele mesmo escreve, até pela mesma dedicatória a um certo Teófilo, enfim, nos dois livros. E no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, a narrativa passa a ser colocada na primeira pessoa do plural, ou seja, até o capítulo 20 ele falava de Paulo como uma pessoa que estava caminhando, anunciando o reino de Deus. A partir do capítulo 20 ele passa a se referir como nós, dando a entender que a partir daquele momento ele estava acompanhando Paulo na viagem. Então Lucas, que escreveu o terceiro dos evangelhos, é um dos companheiros de Paulo nas suas viagens missionárias. No livro do Apocalipse, eu sempre tenho falado isso, nos outros evangelhos falei, a gente vai levar isso até o final. O evangelho de Lucas é representado pelo ser vivo com a cabeça de touro. Isso porque ele se inicia no templo de Jerusalém, onde eram sacrificados vários animais. Entre os animais que eram sacrificados ali, havia o sacrifício dos novilhos e dos touros. Então, quando Santo Irineu associa os quatro seres vivos do Apocalipse aos evangelistas, ele já coloca lá, como nós já vimos aqui, Mateus, Marcos, o Evangelho de Lucas é representado pela figura do touro. E, como eu falei, o Evangelho se inicia no templo. Tem aquele primeiro versículo lá da dedicatória, a Teófilo, e logo depois vem o Evangelho da infância de Jesus. Nesse Evangelho da infância de Jesus, nós já podemos perceber como a pesquisa de Lucas foi muito mais a fundo e apurada do que os dois evangelhos anteriores. Ele se inicia no templo com o anúncio do nascimento de João Batista, do precursor. E a partir daí nós vamos ver lá o anúncio do nascimento de Jesus feito a Maria, depois a visita de Maria a Isabel, e depois o nascimento de Jesus em Belém, da Judéia, todos os acontecimentos que nós conhecemos, celebramos em todos os natais, o nascimento de Jesus, ali está descrito de forma bem detalhada. Interessante que o Evangelho da infância de Jesus, em São Lucas, ele começa no templo e termina no templo.
Ele começa no templo com o anúncio do nascimento de João Batista, como eu já falei, e termina com Jesus, aos 12 anos, no templo em meio aos doutores da lei. É a única passagem, fora o nascimento, da vida de Jesus antes do seu ministério, que é aquela passagem de Jesus já no início da sua adolescência, indo ao templo de Jerusalém acompanhando seus pais. Então o Evangelho da infância tem essa característica. Por quê? Porque ali no templo é onde os judeus entendiam que Deus devia ser adorado, era o lugar da morada de Deus. Por isso, Jesus então vem até nós e a narrativa da sua vida se inicia no templo e a da sua infância termina no templo, para depois iniciar então o seu ministério público. O Evangelho de Lucas tem uma estrutura narrativa muito mais elaborada do que os dois evangelhos anteriores. Como ele era médico, vamos imaginar que ele era, naquele período, um homem culto. E outra coisa também, como ele se dedicou a uma pesquisa histórica mais apurada, ele pôde estruturar a escrita do Evangelho de uma forma mais elaborada, com mais detalhes do que os evangelhos anteriores. Ao contrário dos demais evangelhos, Lucas se preocupa em marcar o tempo dos acontecimentos em que ele narra. De que forma ele marca o tempo no Evangelho? Não como nós marcamos hoje, no ano tal, no dia, mês e tal. Naquela época não se marcava o tempo assim. Ele usa os fatos políticos para descrever em que tempo se encontra aquele. Então ele diz, no tempo do imperador César Augusto, no tempo que Quirino era governador da Síria. E aí uma pessoa que faça uma pesquisa, que consiga esses fatos históricos, vai poder datar o período correto daqueles acontecimentos. E é assim que nós então temos, em que período nasceu Jesus, em que período ele viveu, em que período aconteceu sua paixão, morte e ressurreição, sempre com datas aproximadas. A gente não tem o dia exato, mas por essa narrativa de Lucas a gente consegue chegar muito próximo da data correta em que os fatos aconteceram. A pesquisa histórica feita por Lucas ela é muito semelhante ao trabalho dos historiadores que existiam na época. Flávio Joséfo, historiador judeu que existiu, enfim, e outros historiadores. O trabalho de Lucas ele se aproxima bastante desse trabalho. Isso ajuda na hora de nós podermos verificar a autenticidade dos fatos que estão ali narrados, e nós podemos entender que aquilo ali de fato aconteceu. Como eu falei no outro vídeo, os evangelhos eles não são muito aceitos como documentos históricos, por causa do tempo que se passou entre os acontecimentos e a escrita. Mas com a forma como Lucas data as coisas, localiza, e com a pesquisa que ele apontou, é possível afirmar com boa vontade, com fé e com uma certa dose de certeza que esses fatos realmente aconteceram. Uma outra coisa interessante é que Lucas mostra um Jesus bem próximo da humanidade, com sentimentos muito humanos, como a compaixão, como a misericórdia. Enfim, Jesus tem compaixão, ele sofre com as pessoas. Na narrativa, por exemplo, da ressurreição do filho da viúva de Naim, Jesus sofre com ela, com aquela mulher que estava sofrendo. E o Evangelho vai mostrar isso, um Jesus próximo, que chega até as pessoas, que toca, que fala. No Evangelho de Lucas, nós encontramos algumas passagens que são únicas na Bíblia. Embora sejam dos evangelhos sinóticos, trate mais ou menos os mesmos fatos, algumas passagens que são únicas. Por exemplo, a passagem do bom samaritano ou do filho pródigo. Essas duas parábolas só estão presentes na Bíblia lá no Evangelho de Lucas. O ensinamento de Jesus é relatado como uma caminhada para Jerusalém. Provavelmente Jesus foi muitas vezes na sua vida a Jerusalém, embora ele vivesse na Galileia, em Cafarnaum, Nazaré. Mas muito mais do que relatar, Jesus foi a Jerusalém, voltou, foi de novo e tal. Essa caminhada para Jerusalém é uma caminhada ao cumprimento pleno da promessa. Jesus vai caminhando para Jerusalém, que é o lugar onde a Escritura vai se cumprir. Então, por isso que o ensinamento de Jesus ele é colocado sempre assim, em caminhada a Jerusalém, tendo como meta chegar a Jerusalém para o cumprimento da promessa. E anuncia para nós também a nossa caminhada rumo a Jerusalém Celeste, que nós estamos fazendo aqui na nossa vida, com a nossa igreja. O Evangelho de Lucas, ele termina também de forma semelhante aos de Mateus e Marcos, mostrando Jesus ressuscitado, aparece aos discípulos e dá as suas instruções.
Mas ele tem ali também, né, um outro episódio que é colocado ali Jesus após ressuscitado, que só aparece ali, que é a passagem dos discípulos de Emaús, quando Jesus vai revelar as Escrituras e partir o pão, prefigurando a igreja que vai nascer. O episódio da Ascensão é narrado até de forma simples no Evangelho de Lucas, mas ele vai ser retomado no livro dos Atos dos Apóstolos. Então essa é a ligação que ele faz entre os dois livros. Se nós pegarmos o Evangelho de Lucas e em sequência formos ler o livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos ter a impressão que é uma narrativa contínua. Isso a gente vai ver a partir desse episódio que liga os dois. O Evangelho de Lucas ele já não é tão curto quanto o Evangelho de Marcos, e nem tão direto quanto o Evangelho de Mateus, mas é uma leitura excelente para a gente poder aprofundar o conhecimento. Para que vocês possam entender melhor, seria interessante ter um conhecimento prévio dos outros dois. Então, leia lá o Evangelho de Mateus, leia o de Marcos, mas com certeza você vai ter a oportunidade de se apaixonar por um Jesus próximo, que tem compaixão, que chega até nós e que nos fala com palavras tão doces que nos fazem, então, apaixonar. Então, depois da gente conhecer um pouco mais sobre o Evangelho de Lucas, ter um pouco mais de entendimento sobre a sua escrita, nós podemos, então, ler, conhecer, propagar, anunciar o Evangelho em todos os lugares onde a gente estiver. Aproveita, então, para anunciar, curtindo, compartilhando lá o nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal. Outros vídeos vão ser feitos também. E aí a gente pode, então, propagar essa palavra de Deus por todo o mundo. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.